Vamos falar de gráfico, né? Porque realmente o que a gente viu foi essa queda imensa aqui, que vocês estão percebendo na semana. Bitcoin agora ao redor dos 42 mil dólares, tem um valor muito baixo. Ele rompe o nosso EMA 50, essa linha amarela, né? Ele sai daquele período de consolidação entre a linha amarela e a linha azul, EMA 50 e EMA 21, e rompe para baixo do EMA 50, entrando neste retângulo verde. Como vocês sabem, é o suporte mais forte que eu sempre falo para vocês. Continuamos dentro desse suporte que vai até a região dos 40 mil dólares, tá? Mas mais uma entrada como aconteceu aqui atrás, né? O que não é positivo. Vou apagar esse suporte aqui para ficar mais claro para vocês uma coisa. Notem que, assim como aconteceu aqui atrás, né, no período de julho de 2021, vocês percebem que a gente está fazendo o mesmo movimento. O Bitcoin ele cai, ele encontra suporte na linha amarela, ele tenta romper a linha azul, não consegue. Essa rejeição leva o Bitcoin a furar a linha amarela, né, a testar valores abaixo da linha amarela, depois ele chega a fechar semanas abaixo da linha amarela, do EMA 50, até que reverte, né? Depois da semana que ele fecha abaixo, ele reverte e aí sim dá uma disparada. Eu não posso mentir para vocês, essa configuração não é nada bonita, ela é feia. O ideal seria a gente fechar a semana, fechar domingo acima da linha amarela, voltar a ficar acima do EMA 50, porque a gente teria um pavio nesse formato aqui, ó. Tá vendo? Mas fechando a semana acima. Seria muito mais positivo do que fechar a semana aqui, como a gente está nesse momento, tá abaixo da linha amarela. De qualquer forma, as similaridades com esse momento aqui de julho estão bem grandes, né? Foi a mesma movimentação que a gente viu de queda, teste na linha azul, queda, rompimento da linha amarela. O ideal seria a gente continuar imitando esse movimento, romper de volta para cima da linha amarela e dar uma disparada, como vimos aqui. Isso levou mais semanas, né? Demorou mais aqui lá em junho, julho, né? E agora a gente tem menos semanas. Então pode ficar algum tempo nessa região aqui, com esse cenário feio, tá? De caindo para baixo da linha amarela, voltando, mas enfim, por enquanto a configuração é semelhante ao que a gente tem lá atrás e o mais importante, com fundos mais altos, né? O fundo estava aqui embaixo no 28, agora o fundo que a gente está falando está aqui nos 42, nos 40, então estamos fazendo fundos mais altos, o que ainda é positivo. Agora, isso aqui pode não ser o fundo do poço. A gente vai ver o fundo do poço, na minha opinião, graficamente, uma região um pouco abaixo, né? Uma região que ela vem desde aqui, desse ponto, mais ou menos dos 39 mil dólares, que é esse momento aqui, até os 28 mil dólares, que foi esse fundo aqui. E por que eu falo isso? Porque se vocês olharem no gráfico, olha só, essa região toda que vocês estão vendo aqui, ela sim foi uma região de forte demanda pelo Bitcoin, continua sendo, tá? Sempre que o preço entra nessa região, a gente tem uma reversão. Então, é a região onde o mercado espera, né? Entra num medo muito mais pesado do que está agora. Eu vou mostrar para vocês como foi o medo nessas fases, tá? E como ele foi abaixo do que a gente está hoje. Então, quer dizer, sempre que o preço entrou aqui, nesse grande retângulo dos 39 aos 28, ele teve uma reversão. Sempre que entra, as pessoas querem comprar Bitcoin nessa região. Essa região que eu passei para vocês também pode ser observada em outro gráfico. Aqui está o gráfico mensal e eu coloquei para vocês aqui um indicador muito interessante que é a curva logarítmica do Bitcoin. Essas curvas que vocês estão vendo aqui, elas medem, como vocês podem notar, né? Elas sempre pegam o topo está lá no topo dessa curva logarítmica e o fundo aqui no fundo da curva logarítmica. Funciona desde sempre, tá? Então aqui está desde 2011, como vocês estão vendo, até hoje. Sempre bateu. O topo de cada ciclo bate justamente no topo da curva logarítmica. Você vê que a gente não chegou ainda nesse momento, nesse topo. E os fundos, né, acontecem justamente aqui embaixo. E olhem para o ciclo que levou lá a 2013, como a gente estava fazendo um movimento muito similar, tá? Eu numerei aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então a gente teve 2 toques aqui no fundo em 2013, uma super subida que levou até uma alta histórica, o preço recua e faz aqui o 3, essa vela de queda, mesma coisa aqui em 2021, né? 2 toques na parte de baixo, sobe, encontra um topo, que foi os 65 mil dólares, afunda, ponto 3, como vocês estão vendo aqui, o preço volta a subir e encontra resistência justamente naquele ponto da alta histórica, e aí cai.
Ó, o 4 aqui, a queda do 4, mesma coisa aqui, ó, de volta a subir, encontra resistência justamente no ponto da alta histórica anterior, ou seja, ali no 65, no nosso caso, 69 mil dólares. Preço cai, recua, vela 4. Diferença, em 2013, depois dessa queda, ele rompe com tudo a alta histórica ali e vai lá no topo desta curva logarítmica. A gente não, rejeitou aqui no 4 e a gente está desabando, como vocês estão vendo aqui no gráfico, tá? Ao invés de fazer essa subida forte que levaria aquela região lá dos 100, cento e tantos mil dólares, foi rejeitado justamente nessa resistência aqui que a gente teve também em 2013 e agora o preço está caindo. Qual é o fundo do poço? Como vocês viram em toda a história do Bitcoin, o fundo do poço é essa parte de baixo da curva. Está posicionada onde? 28 mil dólares, tá? Então, por isso que eu falo que o fundo do poço, para mim, o fundo mesmo, pior dos cenários, é 28 mil dólares, tá? Qualquer coisa abaixo disso seria totalmente fora dos padrões históricos do Bitcoin. Então, aqui estaria o fundo do poço, tá? Mas ele pode se recuperar bem acima disso, inclusive aqui na região dos 40 mil dólares. Se perder, ele vai entrar naquela faixa grande de 39 a 28, onde, para mim, ali está realmente o fundo do poço. E se isso é o fundo do poço, qual é o sentido da gente vender agora, né? Claro, você pode acabar aí deixando de perder algum valor, né, entre os 40 e os 30 mil dólares, mas assim, se você não vendeu lá em cima, vender agora, a chance de você perder não compensa a chance de você ter algum ganho, né, ou evitar alguma perda. Nesse momento, a gente tem que olhar mais para acumular Bitcoin do que para vender Bitcoin. Até porque, se a gente analisa aqui o indicador de medo e ganância, ele está aqui, como eu falei para vocês, no 15. Medo extremo, tá? Ele está realmente muito pesado, pessoas com muito medo, e isso é positivo, porque a gente tem que ser sempre contrário no mercado. Se as pessoas estão com muito medo, a gente tem que ter ganância. Se as pessoas estão com muita ganância, a gente tem que ter medo. Então, isso aqui indica pra gente que não é hora realmente de vender, tá? Apesar de a gente poder ter uma queda maior, é arriscado vender nesse momento. Se eu pegar aqui o gráfico histórico do medo e ganância, notem aqui, ó, lá em julho, quando o preço do Bitcoin foi para os 28 mil dólares, o maior medo que a gente teve foi 10. Ó. Nesse ponto aqui, deixa eu tentar pegar para vocês. É difícil. Enfim, foi 10 por aqui, tá vendo? A gente chegou aqui, 10. Tá? A gente está em 15, ou seja, pode ter mais medo e mais queda, tá? Para alcançar esse patamar. E lá em março de 2020, no início da pandemia, crise total, um momento parecido com o que a gente está hoje, esse medo e ganância foi até onde? Ele veio aqui, né? A gente está falando de março, isso, ele veio, ó, ele foi mais baixo, tá? Ele foi para 8. Então aqui você tem uma ideia de como a gente já está com muito medo, né? A gente está em 15, em julho foi 10, em março de 2020 foi 8. Então podemos ter mais sangue, podemos ter mais medo, mas depois desses períodos de medo próximos de onde a gente está, o que acontece é uma imensa reversão de preço no Bitcoin, tá? Geralmente é isso que segue esses períodos de muito medo, como aconteceu em março de 2020, como aconteceu em julho de 2021. Então, para mim, não faz sentido vender Bitcoin nesse momento. Eu vou usar essa queda para acumular Bitcoin. O mesmo não se aplica para altcoins. Por quê, pessoal? Primeiro, afastando o gráfico. Como vocês sabem, a gente está aqui com dominância do Bitcoin na casa dos 39%. Fundo histórico, regiões vermelhas aqui de fundo histórico. A dominância do Bitcoin não costuma recuar muito além disso, tá? Então, quer dizer, a tendência é o quê? A tendência maior é de que o Bitcoin comece a ganhar valor mais rapidamente do que as altcoins, justamente por estar em promoção. As pessoas começam a se interessar muito mais por Bitcoin nesse preço barato. As pessoas que eu falo são baleias, né? São investidores racionais e não a manada, não as sardinhas que saem correndo com medo. Mas quem entende começa a acumular justamente nesse momento. E o Bitcoin se torna muito mais interessante do que as altcoins. E olha essa formação branca que eu botei para vocês aqui, tá? Então, olha a formação. Tem um topo aqui, onde o Bitcoin encontra resistência, e tem fundos nessa linha branca aqui. Onde a dominância está agora? Justamente no fundo. E nesse fundo começa a reverter, como vocês estão vendo aqui, né? Algumas barras verdes, ou seja, o Bitcoin pouco a pouco vem ganhando dominância e a tendência, como aconteceu lá atrás ao encontrar o fundo, seria o quê? Buscar o topo desta estrutura, ou seja, uma região ali dos 45% de dominância. Hoje ele está no 39%. E aí o Bitcoin tende a valorizar acima da média das altcoins. Minha sugestão para vocês, então, é fujam das altcoins.
Reduzam a exposição nas altcoins, principalmente aquelas que estão infladas. Estão vendo aí NFT, game coins, né, moedas aí de games na blockchain, perdendo muito valor, e tem muito para perder, porque é algo que chegou a valer aí bilhões de dólares e que não tem esse valor hoje. Então, esses mercados que tiveram um pump muito grande e que ainda tiverem margem para perder, vão sangrar, tá? Então, o Bitcoin ganhando valor vai sugar valor justamente desses outros mercados mais arriscados do que o Bitcoin. E altcoins pequenas são muito mais arriscadas do que o Bitcoin. Então, eu prefiro ficar muito mais alocado no Bitcoin nesse momento do que em altcoins.